Hoje vocês vão ter uma entrevista muito interessante com a doutora Flávia Raal. Ela é uma personalidade na ciência jurídica, é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Aparentemente ela não tem nem essa idade, mas quando eu estava no Tribunal de Alçada Criminal, ela já era ali uma advogada combativa, sabe exatamente o que significa o direito de defesa. Eu acho que ela vai contar umas coisas muito interessantes para vocês. Bom dia, Flávia. Muito obrigado por você aceitar o convite. Obrigada, doutor Nalini. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos jovens como é que foi a sua história, seu amor pelo direito. Eu diria que o meu amor pelo direito foi casual. Não foi algo que eu tenha pré-estabelecido, já como uma meta de vida. Eu gostava de ler, gostava de estudar, escrever, e achei que a formação jurídica podia ser uma coisa interessante. Comecei a fazer a faculdade. Desde o começo eu já percebi que enfim, eu estava feliz naquele ambiente, né? E aí eu fui desenvolvendo a vontade, de fato, de advogar. Foi na faculdade que isso nasce com mais força. E eu diria que eu tive algumas experiências como estagiária que reforçaram essa vontade e o encontro que eu acabei tendo com a área do direito penal, que foi a escolha que eu fiz desde que eu era estudante e que, para mim, foi realmente um encontro muito feliz, porque eu gosto muito de atuar nessa área. Então, doutora Flávia, quando eu ingressei na magistratura, havia uma tendência a se dizer que direito penal era fato, né? Que realmente a dificuldade está na área civil, que é onde tem os problemas mais complexos, né? E eu vim depois a descobrir que o direito penal é o mais sensível, mais humano, aquele que trata com coisas que não são tangíveis, não é? Patrimonialmente convertidos em cifrão, né? Você tem essa... Totalmente isso, doutor Nalini. Eu acho que a gente tem uma falsa percepção de simplicidade, acho que ainda hoje as pessoas têm. E no âmbito penal, eu acho que tem uma complexidade que nasce do fato de que a gente está lidando com uma pessoa. Uma pessoa que normalmente está num grau de sofrimento muito grande por estar enfrentando um questionamento criminal e tudo o que ele representa, né? Mas mais do que isso, porque eu acho que diferentemente de outras áreas do direito, você não tem teses pré-estabelecidas que servem como uma luva em vários casos. Cada caso tem a sua particularidade, tem a sua contextualização. Então, é um desafio. Toda vez que a gente vai se debruçar sobre a questão jurídica e factual de um caso concreto, ela é própria daquele caso. E é muito legal porque ela reúne elementos de outras áreas do direito. Então, eu como advogada criminalista, eu já tive que estudar direito ambiental, direito tributário, direito financeiro, liberdade de expressão, porque cada causa vai reunir outros aspectos, né, que devem ser conhecidos do advogado. Então, tem um desafio muito grande nisso, porque você tem que ter um olhar de conjuntura, não é só para o direito penal ou para o processo penal, é para a pessoa que está lá precisando da sua atuação e, no contexto desta atuação, outras áreas do direito que vão estar sendo tratadas numa discussão no âmbito criminal, né? Até direito registral imobiliário, né, doutora Até Flávia? direito registral imobiliário, sem dúvida nenhuma. Doutora Flávia, o Carnelucci escreveu As Misérias do Processo Penal, né, num contexto ali italiano, mas eu acho que nós poderíamos também ter uma obra com esse nome aqui para o Brasil, né? A justiça criminal, ela tem alguns problemas, algumas deficiências. Na sua experiência, quais seriam essas falhas da nossa justiça criminal? Eu acho que a justiça criminal tem muitas falhas. Eu tenho percebido muito isso, doutor Nalini, numa atuação específica que eu estou fazendo hoje, que é num projeto, numa organização não governamental, que se chama Innocence Project Brasil, em que a gente atua para reverter condenações injustas. Então, são casos que já transitaram em julgado, portanto, casos já definitivos, em relação aos quais não há recurso possível, e a gente faz uma análise
porque tem uma pessoa que está presa dizendo eu sou inocente. E aí a gente faz uma análise desde o fato até a decisão final. E nessa análise fica muito evidente que a gente tem uma falha muito grande na fase de investigação dos casos criminais. Por uma falta de estrutura, por uma falta de compreensão da importância que essa fase tem. As pessoas olham muito mais para o processo do que para a fase inicial. Mas é nesta fase inicial que as provas são coletadas. E o que se percebe é que tem uma certa burocratização da investigação. Então, a investigação avança pouco. E isso leva a uma repetição de erros. Sim. Que acabam acarretando nessas condenações injustas. É muito difícil um caso chegar ao nosso projeto e a gente fazer uma análise e sair com a sensação, não, aqui a justiça foi muito bem feita. Sempre há algo que poderia ter sido feito que não foi, algo que passou desapercebido, algo que foi pouco explorado. Então, eu acho que tem esta burocratização, especialmente da fase anterior ao processo, da fase de investigação. E se eu puder acrescentar, também acho que tem uma pouco consciência desses atores do processo, do próprio advogado, do promotor, do juiz, da relevância do trabalho que eles fazem. Porque é isso, atrás de uma investigação e de uma ação penal, você tem a vida de uma pessoa. Mas essa burocratização faz com que isso acabe sendo esquecido. Então, os cuidados que se deveria ter para o início de um processo, para uma sentença condenatória, acabam não vindo com a força que deveriam vir no dia a dia da prática policial e da prática forense. Doutora Flávia, os Estados Unidos têm já essa cultura de revisão praticamente sociológica, não é? Não é nem jurídica, é uma busca fenomênica dos erros, dos equívocos, e eles estão demonstrando que existem muitos, né? No Brasil isso é novidade, né? Não se fazia isso até há pouco, né? Não, é novidade. Essa organização é uma organização que continua sendo a única que trata desse assunto, e ela tem que lidar com uma ausência de dados. Então, o Estado, a União, nenhum desses entes produz estatísticas para que as pessoas saibam o número de erros, por que esses erros acontecem, quais são as principais causas. E, obviamente, isso dificulta uma atuação que seria preventiva do erro, né? O que lá nos Estados Unidos eles já fizeram e fazem há mais de 30 anos, também com o Innocence Project, que nasce lá. E hoje eles têm muita clareza de quais são as principais causas que levam a essas condenações injustas, e uma condenação injusta pressupõe, muitas vezes, que o verdadeiro culpado saiu impune, e você tem uma pessoa inocente respondendo por um crime que ele não cometeu, né? Mas eles sabem exatamente, ou pelo menos ele tem uma ideia muito clara do que precisa ser feito, como evitar, como diminuir a incidência de erros e melhorar a justiça criminal. E nós não temos isso, né? Agora, há um componente que eu acho que você... Posso falar você, né, Flávia? Ela é tão jovem. É o preconceito, né? A justiça criminal é muito preconceituosa, né? Muito, doutor Nalini, muito. Eu acho que, se a gente olhar aqui no Brasil, por exemplo, atualmente a gente tem tido uma nova reflexão sobre os reconhecimentos. De que forma uma testemunha ou uma vítima de um crime devem fazer o reconhecimento formal de um suspeito, né? E isso sempre foi muito, assim, ignorado. O reconhecimento era tido como, se der, faz, e não necessariamente nos termos legais. E aí, quando a gente começa a ver a incidência de erro passa por uma visão preconceituosa de quem são os suspeitos mais comuns da prática de crime, né? Então, acho que tem uma questão social forte que aparece aí e que nós precisamos olhar para ela e repensar, porque, na verdade, a justiça ela vai reafirmando uma desigualdade social e esse olhar preconceituoso a que o senhor se referiu. Porque é isso, há uma tendência de se pressupor culpa
e suspeição em determinadas pessoas com determinadas características. E, no fundo, é o reflexo de uma desigualdade social que a gente vive há muito tempo, né? E nós convivemos, assim, de certa forma, inertes, né? Passivamente convivemos com isso, sem questionar. Eu vejo com muita preocupação, e isso já via quando era juiz criminal, que o crime é um fato da juventude, né? Embora a gente chame infração o crime praticado pelo menor, mas dos 15 aos 24 é aquela faixa em que acontece esse fenômeno criminal. E nós estamos encarcerando cada vez mais. Nós somos o terceiro país que mais encarcera. Isso não é um desfalque contra o futuro? Não tenha dúvida nenhuma, doutor Nalini. O senhor tem uma experiência larguíssima, né, nessa área, o senhor foi presidente do tribunal, e eu acho que a gente precisaria ter pessoas mais com essa visão que o senhor tem, né? Porque a gente continua vivendo uma contradição muito forte. As pessoas falam em impunidade, país da impunidade, país da impunidade, e a gente só encarcera. Numa demonstração clara de que encarcerar não está solucionando o nosso problema de violência, né? Mas as pessoas continuam com essa percepção de que a justiça em outros lugares funciona com muito mais efetividade do que aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem, assim, o nosso problema nasce do fato de que a gente continua num sistema de justiça criminal que vê na privação da liberdade a resposta. É a única, é uma coisa, eu acho assim, absurda, surreal, né? Porque a prisão, ela foi encarada como uma etapa necessária entre a condenação e a execução. Era para que o culpado, o condenado, não fugisse. Como é que ela se transformou na única alternativa? Pois é, quando a tendência mundial é que a gente traga outras opções. E existem já. Inúmeras. Né? Então, é uma resistência cultural. É uma resistência cultural, como se a resposta do sistema de justiça devesse só apenas ser a punição. E não, né, o que seria óbvio, muito melhor para toda a sociedade, a ideia de você estar resgatando aquela pessoa. Né? Olha, essa prisão indiscriminada de jovens que se entregam à droga, depois eles não são os grandes traficantes, eles passam a colaborar na venda de pequenas porções porque tem que sustentar o vício e são presos como traficantes. Sim, há muitos estudos que mostram isso, que na verdade o grande traficante não é preso, não. Quem é preso é quem está lá fazendo o trabalho por ele, que é chamado... o braçal, né? É o braçal, é o pequeno traficante, que não tem uma periculosidade. Então você enche, né, os estabelecimentos prisionais, superlota com esse perfil de pessoa. Evidentemente, num estabelecimento prisional brasileiro, que o Supremo já falou que está em estado de indignidade, inconstitucionalidade, coisas inconstitucionais, a pessoa sai sem nenhuma chance ou com uma perspectiva muito pequena de se reinserir na sociedade, a não ser continuando naquela prática. Né? E nós abrimos espaço para que a criminalidade organizada, cada vez mais organizada, cada vez mais sofisticada, domine o sistema prisional, e não só o sistema prisional, ela começa a irradiar os seus tentáculos para outras. É uma perigosa ambiguidade no trabalho desses criminosos de alto calão, né, que estão ali em outras páginas dos jornais, não no policial, e vão se encarregando de algumas prestações que são próprias do Estado. Transporte escolar, construção de escolas, construção de presídios, né, manutenção do comércio em torno ao presídio, assistência à família do encarcerado, que o Estado promete e não cumpre. Né? Exatamente, onde tem a ausência do Estado, esses grupos acabam entrando e dando um suporte, muitas vezes, para o cidadão que o Estado não dá. Aí você tem uma inversão de valores, né? Porque quem acaba dizendo a regra, estabelecendo os caminhos, são essas facções, né? E é isso, quer dizer, a gente precisa olhar para essa questão
de encarceramento e compreender que ela vai muito além da forma como nós lidamos com as pessoas que cometeram crime ou que foram condenadas de terem cometido crime, porque ela está indo para fora do estabelecimento e alcançando Sim. outras Está se áreas da irradiando, sociedade. está se irradiando, né? Sem Eu dúvida. fico muito angustiado, Flávia, quando eu vejo que há juízes que, até em segundo grau, né, que brincam dizendo assim, lá na minha Câmara, ao inocente a pena mínima. Né? E nós temos essa cultura da punição, ou seja, caiu na minha mão e está condenado. Eu julgo pela capa do processo. Hoje não tem nem capa, porque o processo é eletrônico, mas antes vinha 157, parágrafo 2º, 1 e 2, 5 anos e 4 meses e 1 dia de reclusão. Acabou, né? Não é? Não tem dúvida, doutor Nalim. Acho que isso... nós, advogados, a gente sempre fala muito sobre isso, porque como advogado é isso que a gente sente. Né? Outro dia eu fui despachar com um desembargador, muito gentil, muito atencioso, e antes de eu começar a falar do caso, ele disse, qual é o mocinho do dia hoje, doutora Flávia? Né? E nesse mocinho veio toda essa ironia, percepção, né? Da ironia, de que, obviamente, eu estaria tratando de alguém que, enfim, é culpado, mas do que ele é culpado é o que nós vamos ver. Né? Então... E é esse não olhar, é não lembrar que tem uma pessoa, e essa pessoa tem uma história, e tentar, né, compreender, de fato, o que está por trás daquelas páginas, né? Senão é isso, vira uma automatização que faz com que o juiz criminal não se distancie e perceba a importância do que ele está lá fazendo. É quase como uma coisa carimbática, né? Então, nós temos, assim, um excesso de processos, né? E eu acho que com muitos magistrados acontece assim uma espécie de blindagem para que ele não absorva, não assimile aquele sofrimento que existe em cada processo criminal. Ele se desliga e passa a fazer isso como um autômato. Eu sou ali um robô produtor de decisões condenatórias. Estou fazendo a minha parte, estou com a consciência tranquila. Sim. Mas não devia estar, né? Não, e assim, eu acho que nós temos muitos desafios, né, doutor Naline? Porque realmente o número de processos é assustador. É assustador no Tribunal de Justiça, é assustador nos tribunais superiores. Então, a gente percebe que os magistrados, eles estão super demandados em regra. E essa é uma questão que precisa ser vista. Mas a solução para essa superdemanda não é tratar os casos, especialmente de índole criminal, como números, né, que não vão justificar um olhar mais pessoal, subjetivo, cuidadoso. Né? E eu acho que a gente está num momento em que essa discussão ela está muito forte e precisaria haver um aumento do número de magistrados. Eu acho que a estrutura toda, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público e bastante da Polícia, ela precisaria ter mais injeção em várias frentes ali, porque, de fato, a demanda é muito grande. Mas o problema é que a solução que se tem dado é simplificar a forma como a justiça é feita. Né? E o que eu percebo, e mais uma vez trazendo aí a experiência do Innocence Project, que é da chamada criminalidade comum, é que aquelas pessoas elas ficam sem nenhum apoio, sem nenhuma estrutura, são pessoas que são invisíveis para o sistema. Elas não têm voz, elas não são vistas como sujeitos de direito. E esse é um problema, porque nós só vamos piorar essa situação. Né? Agora, doutora Flávia, eu acho que a gente teria que começar antes, porque esse discurso de criar mais cargos é uma música para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia, porque há uma concepção, a meu ver, equivocada, de que o crescimento da máquina vai garantir a eliminação da delinquência. Não vai. Nós estamos vendo que o judiciário no Brasil custa 1,6% do PIB. Em todos os outros países, esse percentual é 0, qualquer coisa. Não há nenhum país que tenha um sistema de justiça mais dispendioso do que o nosso. Né? E
nós precisaríamos era investir em educação, né? E mostrar para a sociedade que o que ela paga pelo sistema prisional é um exagero, né? Se isso fosse investido em educação, e não é só mais escola, não, escola convencional, seria um projeto nacional de mudança da cultura, mudança dos hábitos, mudança dos costumes, mudança do olhar, né? Não, o senhor tem toda a razão, doutor Naline. Eu acho que o nosso problema está muito antes de quando alguém se vê ali trazido para a malha da justiça criminal, né? Porque é isso. Cada caso, se a gente vai analisar a história daquela pessoa, o Estado está ausente muito antes. Sim, ela é sim. invisível muito antes, né? Então, eu fico assim muito tocada, muitas vezes, quando eu percebo assim que mesmo no caso de um inocente que foi preso e condenado por algo que não fez, que eu acho que qualquer um de nós pode imaginar o que isso é em termos de dor, né? Sim. Aquela pessoa, muitas delas, não tem nem uma raiva, uma indignação, porque elas estão tão acostumadas A ser vítimas. a serem esquecidas, Esqueci. que elas não veem os próprios direitos que elas têm. Então, eu me coloco numa situação, às vezes que eu falo, eu estaria completamente revoltada, indignada por estar naquela situação. As pessoas não têm isso porque elas estão, desde sempre, numa percepção de que o Estado é ausente, elas não têm educação que forma, que dá consciência, que mostra que elas são sujeitos de direitos, que elas têm que batalhar por aqueles direitos, porque é isso que o senhor falou, é uma ausência que está muito anterior, né? E é isso, é um desafio do tamanho do... não sei nem dimensionar, porque, de fato, o problema está nessa falta de olhar integrado que o cidadão tem, né? Ele é esquecido. Agora, a nossa área jurídica, doutora Flávia, é muito responsável, é mais responsável do que as outras até, né? Porque nós conseguimos fazer, assim, protótipos de atuação, né? Delegado é aquele que prende, promotor é aquele que acusa, juiz é aquele que condena, né? E nós ficamos satisfeitos com esses protótipos, né? Na Escola da Magistratura, quando ela foi criada, em 1988, eu tentei fazer psicodrama, porque eu acreditava que alguém para mandar outrem para a prisão deveria saber o que era uma prisão, né? Deveria visitar um presídio, deveria verificar o que o PM faz, o que o guarda municipal faz, o que a polícia faz, né? Antes de você assumir, né, essa posição de eu tenho a chave, eu tenho a caneta, eu mando prender. Mas é muito difícil você lutar contra isso. Eu né? imagino, doutor Naline. Eu, assim, o senhor falou em música para os ouvidos. Isso é música para os meus ouvidos, como advogada. Porque é o que a gente sempre fala, né? Eu vou há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu vou em estabelecimentos prisionais e eu digo para o senhor, muitos anos depois, eu ainda não me acostumei. É uma coisa muito agressiva. Então, qualquer pessoa que tenha essa experiência vai pensar muito. Porque eu lembro de uma juíza que falou, quando eu decreto a prisão de alguém, eu sinto que eu estou perdendo um cidadão. E acho que a percepção deveria ser essa. Deveria ser essa. Né? Deveria ser. Porque, de fato, é um ambiente... As pessoas não são tratadas como seres humanos, né? Sim. E aquilo não faz bem para ninguém, não faz bem para a sociedade. Então, acho que o senhor está coberto de razão. Essa capacidade de sair, né, de uma função que está dentro de uma gavetinha Sim. e perceber que a função é muito mais ampla. Sim. Né? Mas nós primeiro, doutora Flávia, nós temos um ensino jurídico totalmente anacrônico. Né? Verdade. Aquela compartimentação das disciplinas, uma não conversa com a outra, um departamento quer ser mais importante que o outro, né? Um projeto milenar, porque quando Dom Pedro trouxe aqui o modelo de Coimbra em 1827, ele já existia há 1000 anos, era a Universidade de Bolonha, que é do século XIII, mas o ensino de direito era do ano 800. Nós transplantamos o projeto, só conseguimos o fenômeno da proliferação das escolas, há uma explosão de faculdades de direito, mas todas ensinando a mesma coisa. Sim. Né? E no ensino jurídico, é do ensino jurídico que nós recrutamos os profissionais. Sim. Fazendo um exame
de memorização, de avaliação da capacidade mnemônica do candidato. É verdade, você tem toda a razão. Então, enquanto a escola fundamental esquece as competências socioemocionais, né, a faculdade replica, nem se preocupa com isso, e nós vamos fazendo com que as nossas instituições, todas elas, as carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, etc., auditorias, tenham elementos tecnicamente bem formados, mas nem sempre emocionalmente preparados para a função. E lidar com o poder sem um preparo emocional, né, e principalmente os juízes, mas promotores também, a polícia também, enfim, é uma coisa muito complicada, né? Porque tem que saber exercer bem essa função. E lembrar que é uma função, né? Porque eu acho que tem uma característica, muitas vezes, principalmente de quem está na função de julgar o outro, que não é uma função fácil, aliás, é muito difícil, o senhor sabe isso muito melhor do que eu, né? Mas que é de se achar um pouco acima das outras pessoas. Então, essa questão emocional, quer dizer, de olhar o mundo, de entender a importância, porque o que eu acho que me intriga é que eu acho que quando o próprio juiz e o promotor e o advogado e a polícia, eles lidam com a justiça como algo burocrático, eles não dão a ela a importância que ela tem e as suas próprias funções, né? E o que acontece também é uma imersão numa ficção, ou seja, eu estou acusando, eu estou prendendo, estou cumprindo minha função, eu sou pago para isso, sou polícia. Eu estou acusando, estou cumprindo a minha missão, eu sou pago para isso, sou promotor. Eu estou condenando, eu estou atendendo a minha vocação, eu sou pago para isso. E cada um dorme tranquilo, né? Enquanto o fenômeno delinquência, ele permanece aí sob múltiplas formas, né? Hoje, crime cibernético, né? Crime digital, né? E nós não vamos às causas, né? Nós vamos combatendo o efeito daquela forma tosca que nós sabemos. Sim. E daí tem também, né, doutor Nalini, eu acho que um fenômeno que é a questão da imprensa, né? Que ela traz um ingrediente que é de potencializar essa percepção. Porque no momento em que ela fica verbalizando, vocalizando o crescimento da violência, né? Tem um advogado, que é o doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira, ele sempre fala isso. A imprensa, ela tirando proveito da própria criminalidade, como uma matéria que chama atenção, que dá audiência. Então, quando você tem a imprensa potencializando e vocacionando o aumento da criminalidade apenas, sem ver as causas, a impunidade, que é ficção, né, mas que continua sendo uma grita, você faz com que muitos representantes desses órgãos estatais se sintam no dever de dar uma resposta que é reafirmando a sua função. Então, eu condeno, então eu acuso, então é isso. Então, tem uma roda que gira sem olhar para o que é essencial, né? Então, é uma resposta equivocada para uma demanda que está meio que descontextualizada, né? E aí você tem magistrados que se colocam como prestadores de satisfação para a opinião pública e o magistrado não pode estar nesse papel, né? O juiz ele não combate criminalidade. Quem combate é o Ministério Público, a polícia. O juiz não pode combater criminalidade, não é esse papel dele. Mas ele é chamado a esse papel, muitas vezes, em casos rumorosos, ou quando tem. E a resposta vem por aí. Então, a gente tem esse ciclo que vai se retroalimentando ali, se autoalimentando, perdão, e a gente não sai disso, é isso que o senhor está dizendo. A gente tem que olhar para o que está gerando tudo aquilo, né? E outra coisa que sempre me preocupou muito, doutora Flávia, é a juventude que nós temos prendido não é a juventude menos inteligente. Eu tenho assim a sensação, e não é só sensação, houve uma pesquisa empírica, né, de que aquele jovem que se conforma com a mensagem que nós, sociedade, emitimos, né, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que obedecer seu chefe, etc.,
é o jovem que se conforma com a sua insignificância, né? Enquanto a nossa publicidade fala, você tem que ter roupa de grife, você tem que ter o melhor tênis, você tem que ter a melhor bicicleta, você tem que pegar as melhores meninas, você tem que não sei o quê. O mais atento, ele vê que, obedecendo ao nosso esquema, o que nós oferecemos para ele, ele nunca vai alcançar isso. E, às vezes, ele vê que, se ele servir a um chefe de gangue ali, ele tem muito mais rapidamente esses bens da vida que nós mostramos como que são essenciais. Sem dúvida. Então, é aquele jovem mais limitado que não vai para a criminalidade, enquanto que o mais inteligente, o mais antenado, vai para o crime e nós prendemos e condenamos a que ele permaneça para sempre. Ele vai ser fiel a quem o atendeu enquanto ele estava privado de liberdade. E que ofereceu um caminho para ele conseguir, né, aquilo que a gente anuncia como objetivo de vida, né? O senhor tem toda a razão, quer dizer, aí tem mais um desvirtuamento, né, doutor Nalini? Agora, é muito difícil esse discurso, né, doutora Flávia, porque o ambiente que nós temos na justiça criminal como um todo é um ambiente que já se acostumou, já anda naqueles trilhos e é quase impossível você reverter a opinião já sacramentada, consolidada, né? Eu vejo, por exemplo, o ministro Schietti é muito criticado. Sim. Eu, inclusive, ele é meu amigo, gosto dele, há muitos anos que eu conheço. Tento mostrar a sensibilidade dele, né? Mas é algo quase impossível de se fazer, né? Então, mas assim, o senhor sabe que, assim, voltando um pouquinho a falar do Innocence Project, por que o Innocence Project, porque a gente só atua com o caso do inocente, né? Eu, como advogada criminalista, aprendi que o advogado não faz juízo de valor sobre inocência ou culpa. Né? O papel do advogado é defender os direitos das pessoas. E nesse papel, você não faz a distinção. Né? E por que, então, o projeto atua com o inocente? Um pouco nessa linha do que o senhor está falando. Muito difícil uma pessoa não se sensibilizar com a história de alguém que é inocente e passou, por exemplo, no caso de um dos nossos assistidos, 6 anos e meio preso. 6 anos e meio preso por uma acusação sexual que ele nunca tinha praticado. A família ficou 6 anos, a vida de ponta cabeça, todas as pessoas no entorno dele. E ele nunca mais vai recuperar aquilo que ele perdeu. Sim. Então, quando a gente atua com o caso do inocente, a gente dá cara, rosto, voz, nome. Até as pessoas mais punitivistas olham para o sistema de justiça criminal e se questionam. Como é possível que esta pessoa que tem este nome passou 6 anos e meio sem ter feito nada? Poderia ter sido comigo, com alguém do meu relacionamento. E aí a gente consegue mostrar o que levou aquele erro e tentar, então, atuar para que aquelas causas do erro sejam mitigadas, melhoradas, diminuídas. Foi nesse contexto, por exemplo, que surgiu essa argumentação do reconhecimento que o ministro Schietti acabou levando lá para a turma do STJ e fazendo uma decisão importantíssima que está trazendo um novo olhar para a forma como o reconhecimento deve ser feito. E isso tem ajudado muitos casos. Então, eu acho que a gente precisa disso, dessa verbalização, das pessoas se sensibilizando e tentando fazer mudanças. E acho que nisso está, e para os estudantes acho que é uma coisa muito importante de ser dita, a beleza de vir para a nossa área, em tantas frentes possíveis, de mudar essa história, porque isso vai mudar a história da sociedade mesmo, né? Então, quando o senhor fala do ministro Schietti, do ministro Sebastião, eu acho que eles estão exercendo esse papel de jogar a luz em coisas que podem ser muito diferenciais muito grandes na forma como a justiça criminal está sendo realizada, como é esse exemplo do reconhecimento do ministro Schietti. E quem está entrando agora para a carreira jurídica tem a possibilidade de exercer esse papel, né, doutor Nalini? Então, a gente precisaria... uma luta que eu acho inglória, porque eu falo isso há 30, 40 anos,
e sou assim uma voz clamando no deserto. Mudar os concursos, né? Sim. Um concurso de memorização para todas as carreiras jurídicas, ele serviu até agora? Serviu, porque o argumento daqueles que não concordam comigo você vai detonar um concurso que aprovou você, então foi um erro aprovar você. Eu falei, não acho que tenha sido um erro. Mas você pode melhorar o recrutamento, né? A empresa privada, quando ela vai precisar de um executivo, de um CEO, ela não entrega para 4 profissionais leigos, né? Uma comissão ad hoc, essa tarefa, não. Ela contrata um headhunter, há empresas especializadas. Por que nós temos que fazer esse concurso só de avaliar a memorização? Sim. Né? Então, você transfere a incumbência de recrutar para esses cursinhos, que são muito bem sucedidos, são exitosos, porque eles perceberam a previsibilidade dos nossos concursos. Uhum. E eles ensinam as pessoas como devem se comportar perante a banca, além de saber tecnicamente o conteúdo que vai ser exigido. Né? Mas isso é suficiente para ter promotores, delegados, juízes, defensores públicos conscientes da sua missão? Não, eu acho que, como sempre, o senhor está coberto de razão, doutor Nalini. E ontem até eu conversava com um procurador de justiça e ele dizia o seguinte, na percepção dele, o que também tem acontecido na questão dos concursos, e o que o senhor acabou de descrever só confirma isso, é que as pessoas já não fazem a opção por vocação, né? Sim, eu quero ser juiz, porque eu entendo a importância desse papel, eu me sinto vocacionado. Não, eu quero ser promotor, promover a justiça. Eu quero ser delegado, eu quero ser defensor. Não, é o que aparece. Sim. E o que oferece um retorno objetivo, Sim. Né, que tenha plano de carreira, enfim, cada um com as suas características. O emprego, né? Sim, o que obviamente é importantíssimo. Nós sabemos que isso é importante e tem que ter. Mas e a vocação? Porque são funções muito, muito essenciais. A pessoa precisa ser vocacionada para julgar o outro. Sim. Como eu sempre digo isso, eu acho que julgar o outro é uma das missões mais difíceis que existem. Então, a pessoa precisa ter uma vocação. Não pode escolher como um emprego qualquer. E acho que a forma como o concurso é realizada, como os concursos são realizados, reafirma essa escolha que é de um emprego. Né? Acho que o senhor tem toda a razão, as competências emocionais, sociais, a compreensão da importância, teria que entrar também, né? Mas são negligenciadas, né? Agora, doutora Flávia, uma discussão que parece que desapareceu é aquela assim, do Código de Processo Penal, que é de 1941, é do Estado Novo, né? Vigorando até agora como Constituição cidadã que trouxe... resgatou o Estado de Direito. Você vê alguma questão que remaneça nessa discussão? Olha, doutor Nalini, a gente está há anos na expectativa da reforma do Código de Processo Penal. Tem um projeto antiquíssimo que já esteve aí na iminência de ser votado e não é. Né? Então, para quem atua na área, é essa dificuldade de tentar lidar com uma lei de 41, tentando iluminar essa lei com a Constituição de 88 e um mundo completamente diferente de quando a lei foi projetada. Né? O senhor veja, em 2019, com o chamado pacote anticrime, que introduziu várias novidades no Código de Processo Penal, a gente ainda não conseguiu há 3 anos implementar a maioria delas, porque tem uma liminar do ministro Fux, que era o presidente do Supremo na época, suspendendo o juiz de garantias, que me parece assim uma mudança absolutamente essencial para que o processo seja acusatório, como a Constituição já diz que deve ser. Aí tem a introdução do artigo 3º-A no Código de Processo Penal, reafirmando esse caráter que deixa, né, muito evidente os papéis, né? Isso também está em suspenso. A própria mudança do final do inquérito. Então, a gente tem uma tentativa de dar uma mínima modernizada na legislação processual penal que o Supremo há 3 anos está impedindo por uma liminar. Né? Então, é evidente que a gente precisa sobre vários aspectos, porque a criminalidade hoje é outra.
Você precisa ter uma resposta estatal, mas uma resposta estatal que respeite a Constituição, os direitos individuais. E o nosso Código de Processo Penal está muito longe de fazer isso. Então, é fundamental que venha um novo Código de Processo Penal. Uma outra questão que sempre me aflige é as leis, né? O nosso parlamento elabora um projeto de lei e ali alguém acrescenta mais um crime, né? Então, essa proliferação de tipos penais tem auxiliado alguma coisa a reduzir? Não. São as leis de ocasião, né? Os crimes de ocasião. Então, toda vez que acontece algum crime que envolva um menor, vem a discussão da menoridade, tem que mudar, aí vem um projeto de lei. Ou agora a internet, então ficam criando, né, a questão dos meios informáticos, aí ficam criando novos tipos penais desnecessários e que, mais uma vez, desfocam o problema, né? Porque a resposta penal, ela não é a resposta para as questões sociais. Essa é que eu acho que é a grande confusão que se faz. Então, a gente tem um problema que precisa ser visto, como o senhor falou, lá na origem, investir em educação. A resposta penal, ela é uma resposta. E ela não vai solucionar a origem do problema. Então, criar novos tipos penais é discurso populista, com todo o respeito, né? Que não vai solucionar e não vai no cerne da nossa discussão aqui. Doutora Flávia, iniciativas como essa de justiça restaurativa, né, e outras iniciativas assim, a senhora acha que são benéficas? Eu acho, doutor Nalini, eu acho que a gente ainda está muito no começo. Eu confesso que há alguns anos eu tinha muita resistência em imaginar a justiça negociada no âmbito penal, né? Mas eu acho que, em alguns casos, isso tem se mostrado muito saudável. Não é um mal menor do que a prisão? Não tenha dúvida. E do próprio litígio, né? Porque sofrer a investigação, sofrer o processo, e para a vítima também, tem um desgaste, né? Que não necessariamente vai ser recompensador ao final com a solução. Às vezes a solução não é boa nem para quem é acusado e nem para quem é vítima. Então, eu acho que esse olhar de composição, de tentar resgatar, de fazer com que as partes se conversem, cheguem num denominador comum, que um lado reconheça o mal que fez para o outro, evitar o litígio, evitar a privação da liberdade, hoje tem meu total apoio, assim, como profissional, né? Outra coisa, doutora Flávia, que nesse nosso país preconceituoso, a advocacia criminal também é vítima de preconceito, né? Muito. Então, ou se fala, advogado de porta de cadeia, é um advogado de porta de cadeia. Ou, no outro excesso, fala assim, é um advogado que só defende os grandes criminosos e partilha do produto do crime. Exato, Como exato. é que a senhora Doutor encara isso Nalini, aí? essa história, desde que eu sou estagiária, é o que a gente vivencia, né? Eu ainda, quando eu era estagiária, ainda tinha a questão de ser mulher, né? Porque na época eram poucas as mulheres na área criminal. Hoje não, hoje são muitas, mas da minha geração eram poucas. E claramente não era o que se esperava. A expectativa que se tinha, enquanto eu estava na faculdade de Direito, é que eu escolhesse um outro caminho. E eu me apaixonei pela área criminal, sou extremamente feliz, mas esse olhar preconceituoso, ele parece que nos acompanha para todo sempre. É como se as pessoas não enxergassem no direito de defesa a importância que ele tem, que é de se contrapor a essa força estatal, muitas vezes exagerada, muitas vezes equivocada. E quem faz isso é o advogado criminal, que se coloca ao lado daquela pessoa num dos momentos mais difíceis da vida daquela pessoa, né? Isso não é pouca coisa, isso é muito, porque é dizer o direito, é lembrar que a gente ainda tem presunção de inocência. É isso, por exemplo, para mim, que me motiva muito, mas o preconceito, ele continua a existir. Então, eu estou aqui fazendo propaganda da área em que eu atuo, mas com base, porque é uma área fundamental para a sociedade. E a atuação do advogado, ela é o que faz a justiça poder acontecer de uma forma igualitária, equânime, correta, é ter uma atuação defensiva forte e intransigente no sentido de defender direitos, sempre. Doutora Flávia,
A senhora preside esse instituto, o Innocence Não, eu e 2 outros advogados criminalistas somos diretores fundadores. Fundador, Fundamos o Innocence Project Brasil há 6 anos. 6 anos. E tem funcionado? Tem Muito, doutor é. Nalini. Eu diria para o senhor que, quando eu falo do projeto, quando eu me vi dentro do projeto, eu reafirmei a minha escolha profissional. Eu Que dei bom. mais sentido para essa Então percepção, então sabe? foi uma confirmação, foi um crisma. Foi, porque a gente tem recebido muitos pedidos de ajuda. Para o senhor ter uma ideia, o projeto é um projeto ainda muito discreto do ponto de vista de anunciar a sua existência. Uhum. Lá nos Estados Unidos, eles vão em estabelecimentos prisionais e aí eles recebem muitos pedidos de ajuda. Aqui, sem fazer isso, a gente já recebeu mais de 5.000 pedidos de ajuda. Puxa vida. E é um trabalho muito cuidadoso, muito E há cauteloso. condições de atender, doutora Flávia? Não, 5.000 pedidos não, porque o trabalho ele é lento. A gente tem um grupo de alunos que a gente tem uma extensão que acontece na Fundação Getúlio Vargas, mas que é aberto a alunos de todas as faculdades, e os alunos nos ajudam a analisar os casos concretos. A gente tem que produzir novas provas. Uhum. Então, a gente vai atrás de câmeras de segurança de ruas onde a coisa aconteceu, de herbes, dados de celular. Então, teve um dos casos, esse caso em que o rapaz ficou preso mais de 6 anos por uma acusação de crime sexual, a gente conseguiu a imagem da câmera de segurança de uma rua na qual uma das vítimas tinha sido atacada por esse maníaco, que era o chamado maníaco da moto, na oportunidade, e a gente conseguiu mostrar pela imagem que o verdadeiro maníaco tinha 1,85 m, enquanto o rapaz que estava preso tinha 1,59 m. Baixinho. Então, a gente faz essa análise, a gente traz provas novas. É muito, É um muito, garimpo dificílimo, né? muito difícil, mas é assim, é o resgate daquela Sim, pessoa. sim. Então, é muito prazeroso. Quando bem sucedido é gratificante, né? Muito, Porque doutor Nalini. você refez uma injustiça, você, né, fez com que ela se dissolvesse, né? Exatamente. E eu já, não sei se por afastamento meu das lides, assim, principalmente criminais, eu não tenho visto o IBCCRIM funcionar, o IDD, Instituto de Direito, eles estão funcionando, esses órgãos? Muito. Eu, do IDDD, eu fui presidente da diretoria e do conselho, hoje eu sou conselheira. Eu deixei a presidência do conselho ano passado. Mas o IDDD está com um trabalho lindíssimo e o IBCCRIM também. E eles estão muito fortalecidos no âmbito da litigância estratégica. Então, se o senhor pegar as grandes discussões na área penal que tem havido, os 2 institutos atuam como amigos da corte e têm, normalmente, um papel bastante importante na ajuda daquela discussão, né? Então, no caso do reconhecimento do ministro Schietti, que deu essa decisão muito importante em 2021, nós fomos, o Innocence Project foi amigo da corte. E o IDDD tem comparecido em todos os grandes julgamentos, o IBCCRIM também. Ontem teve uma discussão da possibilidade do juiz aplicar a pena abaixo do mínimo legal. Teve uma audiência pública, tinha representantes do IBCCRIM, do IDDD, juiz de garantias, há representantes das 2 instituições. Então, acho que são instituições que continuam ocupando um espaço de discussão das ciências jurídicas e da atuação para o fortalecimento do direito de defesa, né, para que a justiça esteja mais equânime mesmo no olhar da acusação e da defesa ali, para que ela possa acontecer de uma forma mais eficiente. Eu acho que seria muito interessante se entidades como essa pudessem também contribuir com um debate para mostrar o custo do sistema prisional, o custo da justiça criminal, considerando que os resultados são pífios, não é? Se existe todo um equipamento voltado para, em tese, o combate ao crime, não está combatendo, não é de se repensar? Sem dúvida, doutor Nalini, sem dúvida. Mas eu acho que são instituições atentas a esse tema e que verbalizam muito isso mesmo, porque quem estuda a ciência do direito penal, do direito processual penal e quem atua, sabe disso. E o senhor tem toda a razão. Se a gente tiver, né, números que sustentem essa percepção, a gente ganha hoje, muito. O capital é um grande protagonista da política, né? Então,
o dinheiro é que orienta as ações governamentais, né? Ela, de certa forma, ela condiciona as políticas públicas à existência de recursos. E um país com tanta iniquidade, com tanta miséria, precisa repensar esses sistemas de repressão, né, que não atuam na prevenção e não funcionam, né? E são custosos. Não é? O senhor tem toda a E a razão. docência penal e processual penal, ela está sendo renovada, porque eu sou do tempo de Edgar Magalhães Noronha, Paulo José da Costa Júnior, Basileu Garcia, né, que eram os livros que a gente estudava no tempo que eu fiz bacharelado. Nós temos tido professores ainda... Muito. Eu acho que a gente tem muita... Porque, curiosamente, o interesse pela área penal e processual penal cresceu muito nos últimos tempos, né? E aí, com isso, você tem mais pessoas vindo para o mundo acadêmico e muita gente com experiência fora, trazendo essa bagagem para o Brasil. Então, eu acho que sim, a gente vê essa mudança na PUC, a gente vê essa mudança na USP. A USP tem uma área, num processo penal em especial, fortíssima. E a gente tem novas faculdades, como é o caso da GV, do INSPER, que trazem um olhar diferente. A formação é completamente diferente do que é a formação de quem estuda na PUC ou na USP. Eu dou aula na GV há muitos anos, não na graduação, na especialização. E lá tem uma demanda para aquilo que o senhor estava mencionando anteriormente, que é o professor sair do papel de expositor e trazer o aluno para dinâmicas participativas, né? E o INSPER também vai um pouco por esse caminho. E acho que isso traz uma nova formação. Mas eu acho, Sônia, que a gente tem muita gente boa na área acadêmica, escrevendo bastante e trazendo essas novas luzes. Então, é curioso porque a gente vê esse avanço, do ponto de vista acadêmico, de estudo, a lei estagnada em 41 e a aplicação em muitos tribunais e pelos juízes de primeiro grau e promotores ainda antiquada, né? Então eu acho que precisa vir junto, né? Essa é fazer com que essas ideias que estão aflorando possam repercutir concretamente, né? Mudar a realidade. Exato. Doutora Flávia, foi muito gostoso conversar com a senhora. Eu tenho uma grande admiração, uma grande estima, porque vi a sua coerência, a sua ética, né, irrepreensível nos tempos saudosos do Tribunal de Assado Criminal, que eu considerava o melhor tribunal do mundo, uma pena que foi extinto. Mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos jovens que nem sempre levam a sério a importância do direito penal, do direito processual penal e das consequências do maus tratos que nós dispensamos a essas ciências, né? E com a criminologia, com a psicologia do crime, né? Tudo isso que precisa ser estudado. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para eles, porque eles devem ter aproveitado muito dessa entrevista. Muito obrigada, doutor Nalini. Eu quero começar agradecendo o senhor sabe que a minha admiração pelo senhor é antiga e muito forte, crescente, e só ao ouvi-lo hoje aqui eu já relembrei porque ela existia, porque realmente tem uma pessoa que teve a sua vivência e continua tendo esse olhar, né, tão atual e necessário para a justiça, realmente é muito importante. Eu acho que eu termino dizendo o seguinte, que eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, eu sou uma apaixonada pela área do direito penal, do processo penal. Eu acho que é uma missão de vida, né? E o que eu gostaria de dizer para quem está estudando direito, eventualmente tem vontade de vir para a área penal e do processo penal, é que olhe para ela com a importância que ela tem, que eu acho que foi um pouco o que nós tentamos falar aqui, né? Porque nós estamos tratando de vidas, de pessoas, de seres humanos, da realização de justiça na sua forma mais essencial. Acho que não há outra área, né, que mexa tanto com a sociedade como é a área do direito penal e do processo penal. Então, é importante estudar, é importante compreender, é importante ir para a base dessas ciências, né, para que as pessoas estejam preparadas para lidar com esta outra carga, que é a carga emocional que vem junto,
com uma investigação, com um processo, com o peso de julgar o outro, de acusar o outro, de defender um semelhante. Eu diria isso: olhem com respeito, com importância, apaixonem-se e estudem, porque vale muito a pena. Muito bom. A doutora Flávia, ela leva a sério o mandamento constitucional que fala que o encarcerado não perde a sua dignidade, né? O Estado se comprometeu, é promessa explícita, a reinserção do preso, né? Não há prisão perpétua. Então, esse indivíduo que às vezes foi inocentemente condenado à prisão, ele vai voltar. E é de interesse de todos nós que ele volte convencido de que ele mereceu a prisão, que ele resgatou a sua vocação de ser um cidadão probo, trabalhador, para viver em harmonia, ou ele pode voltar revoltado por ter sido condenado injustamente. Vamos pensar sobre isso, você que estuda a Constituição. Nós conversamos com a doutora Flávia Raal, foi uma conversa muito gostosa, muito gratificante e muito educativa para todos nós. Muito obrigado, Flávia. Eu que agradeço, doutora Naline.